Olá a todos e bem-vindos de volta. Estou aqui hoje com o Coronel Douglas Macgregor, veterano de combate condecorado, autor prolífico e ex-assessor do Secretário de Defesa dos Estados Unidos. É bom tê-lo de volta. Bom estar com você, Glenn. Recentemente, você publicou um artigo sobre os Estados Unidos caminhando para uma crise. Tenho ele aqui. Cito: Washington está avançando rapidamente para uma crise de dívida soberana, guerras estrangeiras em escalada e possível agitação interna, sem um caminho claro à frente. Embora o presidente Trump não tenha criado esses desafios sozinho, agora ele carrega a responsabilidade de enfrentá-los. Fim da citação. O que realmente pode ser feito neste momento? E você vê Trump realmente buscando esse caminho? Bem, parece que você está perguntando a Luís XVI em 788 o que pode ser feito. Acabamos de lutar essa guerra, em nome dos recém-formados Estados Unidos da América, a um grande custo para o Tesouro, que já estava praticamente falido. Agora a França está realmente falida. E toda tentativa da única voz racional, Necker, de chegar a algum tipo de acordo com um orçamento que fizesse sentido, foi derrotada. E você tem uma população insatisfeita, vivendo no que é, provavelmente, o país mais rico do mundo na época, França, com o mais alto padrão de vida, e eles estão miseráveis. Então é isso que você está perguntando neste momento. Estamos quebrados. Você sabe, as Forças Armadas estão sobrecarregadas, exaustas, e não temos respostas além de insistir e continuar fazendo o que já vínhamos fazendo. Então é por isso que escrevi o artigo. Ele se chamou Versalhes no Potomac. E isso, você sabe, sempre é problemático quando buscamos paralelos históricos, Glenn, porque nada é perfeito. Mas as coisas estão começando a se configurar de maneiras que lembram demais o que já aconteceu no passado. Claro, o problema que enfrentamos, além de tudo isso, é que agora somos uma população balcanizada, deturpada, bolchevizante. Não estamos mais lidando com uma população homogênea. Quando entramos na Grande Depressão, tínhamos muitos problemas. Mas como população, éramos em grande parte homogêneos. Conseguimos nos unir. Conseguimos nos unir durante a Segunda Guerra Mundial. Essa homogeneidade persistiu até os anos 60 e depois começou a diminuir, e agora praticamente desapareceu. Então não temos ideia de quantos milhões e milhões de pessoas estão neste país que vieram do exterior, de outros lugares, em grande parte do que costumávamos chamar de mundo em desenvolvimento. E qualquer um que mencione isso e diga que isso é perigoso e problemático, bem, você é racista, você é intolerante. Mas na realidade é um problema muito sério. Eu não sei onde vamos parar. Mas se você olhar para toda a gama de questões agora, tem que concluir, com base no desempenho tanto do presidente Trump quanto do Congresso, que eles se parecem muito com a monarquia real de 1789. Eles parecem estar ignorando os perigos. Acham que podem encobrir tudo, lançar coisas novas no mercado e convencer as pessoas de que as coisas estão bem quando não estão. E que no fim das contas, podemos continuar insistindo e lidando com a dívida. Sabe, acabamos de ter outra venda do Tesouro que não deu em nada. Ninguém está comprando nossa dívida. Ninguém quer investir seu dinheiro em títulos do Tesouro. E por isso, temos agora vários esquemas elaborados em consideração para tentar, de certa forma, forçar as pessoas a investir nos Estados Unidos. Não está funcionando muito bem. E então temos a guerra tarifária. E eu continuo perguntando, como essa guerra tarifária que desencadeamos no mundo vai repatriar ou trazer de volta uma base manufatureira para os Estados Unidos? Isso está nos ajudando de alguma forma substancial. E, francamente, o único mercado que mais nos preocupa, com o qual temos mais dificuldade porque é o maior déficit comercial, é a China. E não estamos fazendo nenhum progresso lá. Nem é provável que façamos. Depois olhamos para o recente acordo comercial entre a União Europeia e os Estados Unidos, e parece um acordo entre uma potência imperial e suas colônias. Claro, há uma consideração oculta aí que precisamos discutir, e é que acho que por baixo dos panos,
Prometemos continuar engajados na Ucrânia e manter essa postura hostil. E isso é muito importante para as pessoas que governam você na Noruega e para as pessoas que governam em toda a Europa, porque a hostilidade à Rússia é a marca registrada do globalismo. Se você admitir que a Rússia não tem interesse em invadir a Europa, se você admitir que a Rússia não representa nenhuma ameaça iminente à Europa, então, de repente, qual é a justificativa para sua posição no governo? Você é o globalista que fica dizendo a todos que a guerra é iminente. Então, é uma tremenda confusão. Trump pode não ter criado isso, mas agora ele é dono de tudo, de cabo a rabo. E não vejo nenhuma evidência de pensamento novo, de um caminho divergente ou de disposição para qualquer tipo de acordo diplomático com quem quer que seja. Isso inclui o Oriente Médio com o Irã. Não é tão diferente na Europa. Também há uma enorme crise da dívida soberana aqui, mas os políticos dizem, bem, o mercado de ações está indo bem. Existe um declínio socioeconômico, mas os políticos tentam tranquilizar a todos, dizendo que nunca fomos tão diversos e justos. E claro, há guerras intermináveis. Agora estamos passando de atacar pequenos estados para enfrentar a Rússia, o Irã e potencialmente a China. Dizem que isso é para proteger a liberdade. Então, há essa crise de legitimidade, como se vê com Macron, Starmer, Merz, em toda a Europa, em que a legitimidade está caindo rapidamente e eles realmente não sabem como responder a isso. Então acho que eles talvez não acabem literalmente perdendo a cabeça, como na Revolução Francesa, mas certamente isso não é sustentável. Eu queria te perguntar sobre o que você mencionou. Você sugeriu uma troca, que isso, bem, acho razoável chamar de capitulação da UEWB, comparado a uma relação entre um império e suas colônias, o que também parece muito razoável, já que a Europa não conseguiu nada do que queria, e Trump conseguiu tudo. Você vê isso como uma troca para garantir a presença de Trump na Europa? Mas se for esse o caso, seria um pouco como o acordo de recursos da Ucrânia. Uma vez fechado o acordo, a Europa não é mais necessária. Ou como você interpreta isso? Bem, você se lembra quando o presidente Trump veio visitar e estava na Holanda? E esse homem Uta o chamou de papai, o que eu teria achado ofensivo para qualquer holandês de bom senso. Mas, aparentemente, isso parece ter se espalhado. Então a von der Leyen também parece considerá-lo como papai. E todos eles disseram, bem, papai, vamos brincar no seu parquinho e fazer o que você mandar. Mas você tem que fazer algo por nós. E você precisa continuar comprometido com essa guerra perpétua contra a Rússia, porque isso é vital para a nossa sobrevivência. Você sabe que a causa global é em risco. Se admitirmos que tudo isso é uma fraude, que a Rússia não está interessada em invadir ninguém, que nos envolvemos desnecessariamente em nossa própria desindustrialização, a ponto de agora dependermos da importação de gás natural liquefeito muito caro dos Estados Unidos, em vez de comprarmos gás mais barato da Rússia, bem, então seremos tirados do poder. Acho que eles acabarão sendo tirados de qualquer maneira. É uma questão de quando e em que circunstâncias. E, novamente, há também essa enorme população de pessoas da Índia, Paquistão, Oriente Médio, África. Essas pessoas não vieram para a Europa para se tornarem europeias, e é absurdo até sugerir isso. Eles estão construindo suas mesquitas e templos. Eles esperam assumir e comandar a Europa, assim que tiverem pessoas suficientes para isso. E a reprodução parece ser o objetivo principal deles. Então, o que a Europa vai fazer? A Europa vai se defender? Porque neste momento, ela finge ser dependente de nós. Se os europeus acham que as forças armadas dos Estados Membros vão intervir e salvá-los do verdadeiro inimigo que enfrentam, que está dentro dos próprios países deles, estão muito enganados. Isso não vai acontecer. É uma situação trágica. É muito interessante porque há 5 anos, o presidente Trump deixou muito claro para mim que achava que os europeus deveriam ser seus próprios primeiros socorristas. Ele acreditava fortemente que o melhor para a Europa
era ser o mais independente possível em termos de capacidade militar. Ele via isso como uma forma de evitar um conflito entre nós e a Rússia, mas também achava que seria muito saudável para a Europa se sustentar sozinha. E eu concordei completamente com ele. Isso é especialmente verdadeiro na Alemanha, porque está muito claro que até sairmos daquele país, ele nunca fará muito por si mesmo. Não vai se defender, nem sequer toma medidas para proteger sua própria população do que está acontecendo dentro do país. Então precisamos sair. Bem, acabamos de assinar esse acordo, e parte do acordo é que não vamos sair. Continuamos a rotacionar 100 mil homens para dentro e fora da Europa Oriental ao longo da fronteira. Ainda mantemos todas essas instalações. E como você sabe, recentemente, o novo comandante, General Donohoe, que foi um dos arquitetos da desastrosa retirada do Afeganistão, naturalmente foi recompensado, promovido, e agora ele está falando em atacar Königsberg, Prússia Oriental, que agora se chama Kaliningrado. E a Prússia Oriental está sob controle russo desde o final da Segunda Guerra Mundial. E eu acho que seria um erro muito grave neste momento confrontar os russos por causa desse território. Mas ele está falando sobre isso, dizendo que sabe, poderíamos invadi-lo e controlá-lo em 24, 48, 72 horas. Não há nada que os russos possam fazer. E ao mesmo tempo, temos o presidente Trump dizendo, bem, mudei de ideia de novo. Nada de guerra de 50 dias, prazo final. Agora passou para 10 ou 12. Não faz diferença, porque sabemos o que vai acontecer. E sabe, é muito triste, mas eles vão ter que pagar um preço terrível, e isso vai acontecer. E sabe, há essas implicações em várias conversas. As pessoas estão dizendo em Washington, e acho que isso está sendo dito ao redor do presidente Trump, que poderíamos realmente enfrentar os russos, nós mesmos, com armas de ataque de longo alcance. Em outras palavras, você poderia ver Tomahawks no ar, a caminho de Moscou, ou Leningrado, ou algum outro lugar. E então, no meio de tudo isso, o que faz ainda menos sentido, vemos novas armas nucleares chegando ao Reino Unido. Essas armas foram projetadas para serem lançadas por F-15s ou F-35s. Chamamos elas de armas nucleares táticas, ideais para atacar alvos além do litoral báltico no norte da Rússia ou potencialmente via Ucrânia. E anunciamos isso, e estamos falando sobre essas coisas. Parece que há um acordo universal em Washington agora de que a maneira de lidar com a Rússia é continuar intimidando e ameaçando. Agora, você pensaria o seguinte: quantos anos já estamos nessa guerra? Isso está acontecendo desde fevereiro de 2022. Todo esse bullying e ameaças funcionaram? Não funcionaram. Foi uma catástrofe. Só piorou tudo. Então por que continuamos fazendo isso? Bem, a próxima pergunta é: quem realmente governa os Estados Unidos? Isso é algo que as pessoas parecem não saber. Você está falando do 1%, o 1% com bilhões que controla trilhões. E esse 1% está nos levando à guerra no Oriente Médio. Está nos levando à guerra com a Rússia. E esse 1% é composto, em alguns casos, por ideólogos. Esses ideólogos vêm desde os anos 60. Susan Sontag era um bom exemplo, que dizia que a raça branca na América é um câncer que precisa ser extirpado. Depois você tem George Soros, que diz que o mundo será melhor, especialmente a Europa, quando estiver inundado de africanos e árabes. Puisqu'elle est tous die. Você sabe, a administração anterior estava determinada a nos inundar com milhões de pessoas da América Latina, Caribe, África, Oriente Médio, Índia, e isso continua. E o Trump parece ter simplesmente ignorado isso. Ele até falou em particular sobre alguma forma de anistia limitada para alguns dos imigrantes ilegais. Bem, todas essas coisas são o oposto do que as pessoas foram às urnas para que ele fizesse. Ele foi eleito basicamente como uma plataforma de paz. Se desvincular da Ucrânia, parar a guerra, insistir na estabilidade no Oriente Médio. As pessoas realmente acreditaram que ele faria isso e, com sorte, colocariam fim ao massacre em massa em Gaza e na Cisjordânia.
Tudo isso acabou. Agora ele não só está adotando as políticas de Biden, como também as ampliou, dobrou a aposta nelas e as tornou piores. E nada disso está nos ajudando. Em outras palavras, não estamos repatriando a base manufatureira para os Estados Unidos ao fazermos essas coisas. Essas tarifas não vão produzir esse resultado. Essas tarifas, que normalmente são criadas, como você sabe, em termos econômicos, para a defesa, você está tentando defender uma indústria nascente que você quer que cresça e prospere, e assim por diante. Foi isso que fizemos no final do século XIX, e fazia muito sentido. Essas medidas são feitas para atacar e intimidar. E aparentemente, pelo que diz respeito aos europeus, eles levantaram a bandeira branca bem cedo. E a única maneira que eu consigo entender isso é: ok, vamos cooperar com vocês, mas vocês têm que continuar essa guerra na Ucrânia por nós. Acho que ele concordou com isso. Mas a China, nossos esforços com a China, foram um fracasso absoluto. E o fato é que não parece que aprendemos que as sanções não funcionaram. Não sei mais o que dizer. Não vejo as tarifas como uma fonte maravilhosa de renda para os Estados Unidos. Quaisquer lucros extraordinários que a indústria de gás e petróleo venha a obter como resultado desse acordo com a Europa são mínimos. Essas coisas não são decisivas. Elas não vão afetar nossa dívida soberana nacional de 37 trilhões de dólares. Não vão resolver o déficit de mais de 2 trilhões de dólares em nossos orçamentos. E voltando ao que você disse sobre a Europa, isso não os afeta de forma positiva, pelo que posso perceber. Então estou esperando que algo aconteça que vai explodir na nossa cara. E acho que a questão é, onde isso vai acontecer primeiro? Vai acontecer dentro das nossas sociedades, por motivos que são em grande parte econômicos, mas também humanos? Ou vai acontecer na Ucrânia ou no Oriente Médio? Eu não sei, mas algo vai ceder. Mas enquanto Trump se posiciona como um Biden 2.0, ele parece apostar que o status quo vai permanecer o mesmo, ou seja, a guerra como tem sido nos últimos 3 anos. Bem, nem mesmo os últimos 3 anos foram iguais. Muita coisa mudou. Mas a guerra parece, quero dizer, ela sempre mudou um pouco, mas agora parece estar assumindo uma forma muito diferente, já que vemos a Ucrânia ficando sem soldados e armas. Vemos esses enormes caldeirões se formando. Os russos estão efetivamente construindo não apenas uma grande força na retaguarda, mas também muitas reservas. Quero dizer, o que acontece se não só os europeus, mas também Trump, assumirem a responsabilidade por essa guerra, e agora começarmos a ver um colapso? Todos os grandes acordos dele não funcionam. Todas as suas ameaças não impressionam os russos, que continuam avançando, e Trump acaba sendo visto como envergonhado. Você acha? Você vê agora um caminho acessível para a guerra direta entre a OTAN e a Rússia. Acho que estamos em rota de colisão. Acho que isso está inequivocamente claro. Se você lê o artigo de Dmitry Trenin, foi publicado pela RT Online e traduzido para o inglês, quero dizer, ele basicamente diz que é isso que está acontecendo. Que a Rússia, goste ou não, está em guerra. E não faz diferença o que eles façam. Lembre-se, nós criamos essa falsa dicotomia. Nós na OTAN e nos Estados Unidos somos bons porque somos uma democracia liberal. Bem, isso é uma piada. Nossa democracia é uma fraude. Isso é uma das coisas sobre as quais falei em Versalhes, no Potomac. A urna está quebrada. Você não pode mais votar para sair de nada. Não importa em quem você vote, o resultado desastroso é sempre o mesmo. Então, obviamente, a democracia fracassou miseravelmente. E aí, se você é autoritário, você é ruim, porque todos os democratas liberais são bons. Bem, isso é absurdo. Porque se você olhar para o autoritarismo, pelo menos na Rússia, e eu diria que em vários outros lugares, essas sociedades são muito sólidas. A sociedade russa é coesa. A Rússia é um sucesso. Putin não corre o risco de ser deposto. Ele não é esse ditador fraco que vive num estado de paranoia permanente. Isso tudo é bobagem. Então, no fim das contas, se você é russo, a questão é a seguinte:
e os americanos não entendem isso. Você não pode chegar a um acordo negociado com os Estados Unidos, a Ucrânia, seu fantoche e a OTAN, a menos que entenda três coisas. Em primeiro lugar, o que existe em Kiev é um câncer. É um tumor no corpo da Rússia. Esse tumor cancerígeno precisa ser removido. E é isso que o presidente Putin e suas forças armadas têm feito nos últimos 3 anos e meio, 4 anos. Eles estão removendo o tumor. No entanto, apenas cortar o tumor não é suficiente. É preciso ir até as margens quando se realiza uma cirurgia. Você precisa observar a área ao redor, os órgãos que estão adjacentes ao local do tumor. Eles também precisam tratados. É necessário examiná-los sistematicamente, e se houver evidências de câncer, eles também devem ser submetidos à cirurgia e remoção. Bem, o meu ponto é que você não consegue isso em um acordo com os Estados Unidos que termine com um fantoche dos Estados no Reino Unido no comando em Kiev, mesmo que seja um Estado ucraniano reduzido. Não dá para fazer. Em segundo lugar, não se pode ter um Estado onde a CIA, o MI6 e o Mossad controlam efetivamente tudo, que é o caso hoje na Ucrânia. Isso significa que o presidente Putin enfrenta a tarefa nada invejável de cruzar o rio Dnieper, de entrar em Kiev e, eventualmente, descer até Odessa. E eu acho que é isso que eles estão se preparando para fazer. Mas, antes de avançarem, eles vão aniquilar sistematicamente o que restar do poder militar ucraniano a leste do rio Dnieper. E é isso que está acontecendo. Esses caldeirões contêm os últimos remanescentes. Em outras palavras, em vez de uma ofensiva relâmpago, essa operação é mais parecida com um aspirador de pó. Você está usando o aspirador em vários pontos para limpar e eliminar a oposição. E lembre-se, o objetivo da operação militar especial sempre foi erradicar e destruir o exército ucraniano, que está lá por causa de sua associação com o regime. Isso está quase acabando. Isso vai acontecer muito em breve. Então eles terão que fazer o que eu disse, porque se não fizerem, qualquer acordo que cheguem, vocês verão uma retomada do câncer. Embora o tumor possa desaparecer, em meses, em anos, o câncer voltará, porque vocês não fizeram uma cirurgia completa. A única maneira de fazer isso é atravessar aquele rio. Agora nós, nos Estados Unidos, não entendemos isso. A maioria dos americanos não entende o quanto a CIA tem poder e influência sobre tudo isso, ou o MI6, ou o Mossad. Se você for ao Oriente Médio, verá a mesma coisa acontecendo hoje na Síria, com esse corredor que vai de Israel ao longo da Síria, onde vivem os drusos, até onde vivem os curdos, e por fim até o Azerbaijão. Esse longo corredor foi projetado para sustentar o fluxo de petróleo, gás e, potencialmente, outras mercadorias para Israel, mas também serve para separar o Irã da Rússia e sufocar o Irã na medida do possível, ou melhor ainda, balcanizá-lo, fragmentando-o. Daí o interesse na potencial invasão do Azerbaijão ao noroeste do Irã. Então temos o mesmo roteiro, por assim dizer, que vimos fracassar miseravelmente contra a Rússia na Ucrânia, sendo implementado agora. Agora, há muitas variáveis neste caso. Muito mais complexo do que o que tentaram fazer na Ucrânia, porque você está lidando com os remanescentes do ISIS, que agora constituem um novo regime jihadista sírio. Você ainda tem os alauítas lá no canto, que estão sendo ajudados e assistidos pelos russos para sobreviver. E então você tem os israelenses, que continuam avançando. Eles querem controlar a bacia hidrográfica que sai do Monte Hermon. Eles querem controlar o sul do Líbano. E então, no horizonte, está essa coisa chamada Turquia, que está com sérios problemas econômicos. Todos nós sabemos disso. E é liderado, provavelmente, por alguém que é ainda mais habilidoso em se autopromover do que Trump. E ele está de todos os lados, de todos os problemas. Ele sustenta Israel com petróleo, gás e comida, e ao mesmo tempo condena Israel e finge ser um líder do Islã. Mas ele está em uma situação econômica tão ruim que tem medo de fazer qualquer coisa e desmoronar. O mesmo vale para Sisi, no Egito. A questão é, quando esses assuntos econômicos deixam de importar?
Quando isso se torna um momento emocional em que as pessoas dizem que se dane, temos que lutar. Eu não sei, mas acho que está chegando. E ao fundo você também tem o Irã, que faz parte da iniciativa Cinturão e Rota, a One Belt, One Road. E isso não vai desaparecer. Está sendo um sucesso enorme. Ao contrário do que o presidente Trump diz, o BRICS é extremamente bem-sucedido. Cada vez mais pessoas querem aderir porque querem se livrar da bomba da dívida. A bomba da dívida é o que eles têm vivido sob nós. É para isso que o FMI, o Banco Mundial, o sistema SWIFT, tudo, foi projetado, transferir nossa dívida para eles. E em relação à dívida, falamos sobre uma armadilha da dívida. Nosso negócio é criar armadilhas de dívida por onde passamos. O dólar quase se tornou um vírus. É por isso que a desdolarização já está em pleno andamento. Então não vejo nada disso terminando de forma fácil ou boa. A questão é que não sei o que vai desencadear o fim dessa longa fase de disputa por posição nas sombras, e se vamos para uma guerra total ou para um colapso econômico e financeiro total. Não sei qual dos dois. É aí que acabamos. O que vem primeiro? Bem, você vê algum caminho realista para um acordo negociado? Porque os europeus parecem muito relutantes em reduzir a pressão sobre a Rússia e também estão muito preocupados que os Estados Unidos deixem a Europa se a guerra chegar ao fim. O Zelensky não parece querer um acordo de paz que não envolva, nas palavras dele, continuar prejudicando a Rússia. E quanto ao Trump, ele parece mais genuíno ao querer que a guerra termine. Mas ainda assim, não há nenhum acordo com ele que pareça ser permanente. É mais uma questão de reorganizar as vantagens e continuar o conflito de outra forma. Não tenho certeza, mas existe algum caminho possível aqui. Bem, ainda existem pressupostos subjacentes do lado ocidental que são falsos. Pressuposto número 1. A Rússia é fraca, e quanto mais essa guerra durar, mais fraca ela ficará. Errado. Completamente errado. A Rússia está mais forte agora do que jamais esteve. Seu poder militar é maior do que tem sido, certamente desde o início dos anos 1980. Portanto, a Rússia não está sofrendo nem de longe do jeito que gostaríamos de acreditar. E Putin, novamente, não é esse ditador ineficaz, sabe, vivendo em um estado de paranoia. Mas essas são as coisas que você ouve na grande mídia. Sabe, é por isso que se continuarmos assim por mais um tempo, se continuarmos pressionando, a Rússia vai colapsar, a Rússia vai desmoronar. Não, não vai. Por outro lado, nós é que corremos um grande risco de desmoronar, por uma série de razões que venho discutindo aqui. Então a questão é, o que vem primeiro? Eu simplesmente não sei. Mas a má notícia é que no Ocidente, as pessoas continuam acreditando nessas bobagens. Agora alguém disse, bem, vamos disparar 100 Tomahawks, e isso vai mudar o jogo para os ucranianos. Bem, quase não resta exército. As poucas pessoas que restam estão, como você apontou, sendo cercadas e destruídas nesses caldeirões. Não vejo nada de bom acontecendo dentro da Ucrânia no que diz respeito a homens em terra com armas de qualquer tipo. E disparar Storm Shadows, ou mísseis Taurus, ou Deus me livre, Tomahawks, tudo isso é feito para provocar os russos. E isso porque as pessoas pensam, bem, se provocarmos eles e eles responderem, vamos conseguir realmente machucá-los. Sabe, alguém me mostrou as estatísticas sobre as defesas aéreas integradas. Eu não acho que deveria dizer integradas, apenas defesas aéreas que nós e os israelenses fornecemos na região para proteger principalmente Israel, obviamente. Bem, a eficácia delas tem sido de aproximadamente 35%. Você não pode sobreviver a ataques de mísseis quando apenas 35% dos mísseis que te atingem são destruídos. E é por isso que o Irã agora está em uma situação infinitamente melhor do que estava há apenas alguns meses. Agora eles têm defesas aéreas integradas, e elas estão melhorando a cada dia que passa. E sabemos que os russos na Ucrânia, certamente nos últimos 4 anos, o desempenho deles chegou ao ponto em que 96% de tudo que os ucranianos e a OTAN lançam contra os russos conseguem parar, interromper ou destruir. Isso é excelente.
Nós não temos essa capacidade. Então, quando você começa a falar em provocar os russos, qual é o seu plano com os russos se revidarem? What's your plan when the Russians strike back? You mentioned Oreshniks. Você mencionou os Reshniks. Sabe, isso é só a ponta do iceberg. Quero dizer, é quase como se você estivesse entrando no ringue com o campeão dos pesos pesados. E o campeão dos pesos pesados é novo. Ele é jovem, vigoroso e poderoso. E você se vê como um campeão dos pesos pesados, mas seu título já tem 30 anos. Você não é jovem e vigoroso, e não está cheio de músculos, mas acha que está. Como você acha que isso vai acabar? É como entrar para lutar contra o Mike Tyson. E do lado ocidental, é coisa de amador. Não sabemos o que estamos fazendo. A racionalidade indicaria uma abordagem totalmente diferente. E é por isso que as pessoas votaram no Trump, porque o Trump reconheceu, antes de tudo, que não podemos gastar sem controle. Nós temos que lidar com os gastos. E ele disse essas coisas. Agora, ninguém quer cortar nada. Nós sabemos disso. Mas inevitavelmente você tem que fazer isso. E uma das coisas que precisamos cortar são nossos investimentos em defesa, que têm sido em muitos aspectos maus investimentos. Investimentos na força errada. A força errada que tem sido a força errada há pelo menos 35 anos. E além da força errada, políticas ruins produziram tropas menos eficazes, formações menos eficazes. Precisamos atacar o sistema de saúde. Por uma fração do que investimos, as pessoas na Europa recebem um atendimento de saúde notavelmente bom. Não estou dizendo que é perfeito, mas ainda existe seguro privado e muitas pessoas investidas. Eu sei que na Alemanha e na Áustria, vocês ainda têm um sistema básico de saúde muito bom. Aqui é caro a ponto de ser absurdo. Então precisamos lidar com isso. Medicare, Medicaid, Seguridade Social, não podemos gastar indefinidamente. E aí você tem, dependendo de com quem você fala, pelo menos 50 milhões de imigrantes ilegais, e eles estão aproveitando atendimento médico gratuito. Qual é esse problema? Quem inventou isso? Todo mundo aparece, não fez nada, não pagou nada, e de repente recebe tudo de graça. E o trabalhador americano comum, que contribuiu para esses sistemas por anos? Quer dizer, as pessoas estão começando a perceber que foram passadas para trás. Se você é americano, sabe que fica em terceiro lugar em qualquer discussão. E, aliás, o que aconteceu com a ideia de militarizar a fronteira para realmente controlar as drogas e o tráfico de pessoas? Porque isso continua. A aparência melhorou. Você não vê dezenas de milhares atravessando. Mas, infelizmente para nós, na maioria dos portos de entrada legais, há uma enorme corrupção. E os cartéis de drogas têm bilhões de dólares em dinheiro para subornar pessoas. Então, o tráfico de drogas e de pessoas continua indo para o norte, e depois, caminhões de dinheiro vão para o sul. Quero dizer, é inacreditável o que acontece. Então não resolvemos essas questões. Mas a aparência é tudo agora para os políticos. Se parece bom, deve ser bom. O americano médio é ingênuo, mas não é mais tão ingênuo assim. Ele está começando a fazer perguntas mais difíceis. Então, se você olhar para a fragilidade da nossa economia, os fundamentos subjacentes não são bons. E se algo der errado em uma escala como a de 2008, que todo mundo está prevendo, Jamie Dimon já declarou que espera uma grande crise em um futuro muito próximo, que pode ser ainda pior do que a depressão de 1929. Bem, essas são palavras bastante sombrias vindas de Jamie Dimon. Ele não é exatamente alguém que grita fogo em um teatro. Se ele está dizendo essas coisas, todos deveriam ficar muito, muito preocupados. E ele está longe de ser o único. Meu ponto é que estamos seguindo por um caminho muito, muito perigoso. Mas é como tudo na vida. Para muita gente, até acontecer, ninguém acredita. E do lado militar, ouvir alguém como esse general Donohoe fazer comentários imprudentes sobre atacar o enclave russo em Kaliningrado é uma loucura. Mas ele está alinhado com Trump. Todo mundo está no negócio de ameaçar e intimidar. Não vejo ele tendo sucesso algum. E, aliás, a influência dele sobre a condução das operações ucranianas foi nada menos que desastrosa, porque já analisamos isso.
Parece que quanto pior você faz, mais longe você chega. It looks as though the worse you do, the further you get. Estive em Kaliningrado no ano passado, e é uma região exposta. Mas como em todo planejamento de guerra e bravata, ninguém parece pensar no dia seguinte. Ou seja, até que ponto a Rússia realmente vai conseguir ou querer aguentar? Ou seja, eles vão invadir território russo diretamente? Ou seja, alemães diretamente, ingleses, letões, e os russos vão ficar sentados enquanto milhões de seus cidadãos acabam sob ocupação da OTAN. E de alguma forma vão aceitar isso passivamente. É além de absurdo. Minha impressão é que eles já estão se tornando menos tolerantes com as liberdades que a OTAN tem tomado nos últimos anos em relação a atacar a Rússia. É por isso que eu questiono se isso é realmente sustentável, porque o status quo não vai permanecer assim. Acho que à medida que os russos estão vencendo na Ucrânia, eles vão ficar muito atentos às possíveis escaladas da OTAN como resposta. E não acho que o primeiro instinto deles será recuar e mostrar que estão com medo demais para revidar. Bem, você percebeu, você está ciente, é claro, dos desenvolvimentos recentes com Belarus e Lukashenko, de que agora é possível estar em Belarus e concorrer a um cargo na Rússia? Em outras palavras, Belarus e Rússia estão cada vez mais integrados. E claro, em troca disso, Lukashenko recebeu muita ajuda financeira da Rússia. Ele também agora tem armas nucleares dentro de Belarus, que são russas e operadas por russos. Mas ainda assim, elas estão lá para tranquilizá-lo de que seu país está protegido. Acho que como resultado disso, você verá uma ofensiva sendo lançada a partir de Belarus em direção ao sul até Kiev. E acredito que isso fará parte de uma ofensiva maior que resultará na tomada de Kiev. E se eu morasse na Lituânia, Letônia, Estônia ou Polônia, estaria muito preocupado com essas declarações perigosas que Dona Ui fez sobre Kaliningrado. Agora, eu sou a última pessoa no mundo a dizer que estou feliz com os russos em Kaliningrado. Não estou. Aquilo foi outro presente de FDR para Stalin. Stalin simplesmente perguntou de maneira casual: bem, estamos na fronteira da Prússia Oriental. Se a tomarmos, podemos ficar com ela? E FDR disse: bem, claro, por que não? Então isso se tornou muito importante para os russos. Mas não era necessariamente do interesse do Ocidente naquele momento que os soviéticos a conquistassem. E, aliás, ela esteve à venda por Gorbachev para o chanceler Kohl. E o chanceler Kohl argumentou que já tinham gasto tantos bilhões de marcos para recomprar a Alemanha Oriental dos soviéticos, na época que não podiam se dar ao luxo de comprar a Prússia Oriental. Bem, ele também tinha algumas questões pessoais a resolver. Ele não se importava com a Prússia Oriental, porque era da Renânia. Isso é outra história, infelizmente. Mas havia oportunidades de fazer as coisas de forma diferente. Mas a questão é que agora já está feito. É um fato. Não é algo pelo qual se vai à guerra. Todo mundo aceita isso, mas aparentemente nem todo mundo aceita de repente. E veja, isso nos leva de volta à posição em que os russos estão. Hoje você diz uma coisa, amanhã diz outra. Em que devemos acreditar? Quando saberemos que o que você está dizendo é real? Então acho que, neste momento, Moscou não acredita muito em nada do que dizemos. O que eles decidiram fazer é se preparar para o pior. E sabe, Glenn, nós não estamos preparados para o pior no Ocidente. Glenn, we are not prepared for the worst in the West. Eu não poderia concordar mais. Quero perguntar, como última questão, o que está acontecendo com Zelensky atualmente? Ele parece ter perdido um pouco daquele status de herói que tinha no Ocidente. Digo, agora, obviamente, toda a mídia se voltou contra ele. E ainda tem essa discussão sobre se, bem, pelo menos rumores, os americanos estariam considerando substituí-lo. Até a União Europeia, que tratava o Zelensky como se fosse um rei, ameaçou cortar o financiamento à Ucrânia se eles não se alinhassem. Como você está interpretando essa situação?
Isso é para reorganizar um pouco as coisas? Ou é para preparar o terreno para uma possível negociação de paz? Ou é só para colocar alguém mais obediente no lugar? Just getting someone more obedient in place. Well, MI6 would like Zaluzhny to step in. Bem, o M6 gostaria que Zaluzhny assumisse o lugar de Zelensky. Tenho certeza de que seríamos receptivos a isso. Mas esse é apenas outro fantoche. Não é alguém independente. Não é alguém que vai governar exclusivamente no interesse nacional do povo, que vive no que quer que venha a ser o estado remanescente da Ucrânia no futuro. Não vejo nenhuma evidência de que uma tentativa de substituir Zelensky por Zaluzhny será vista de alguma forma como significativa pela Rússia. Novamente, é o que dissemos antes. O câncer está lá. O câncer precisa ser sistematicamente expurgado e removido do corpo político da Ucrânia. Então, substituir Zelensky por alguém como Zelensky não significa nada. Mas sim, acho que as pessoas em Washington decidem que provavelmente é vantajoso ter alguém além de Zelensky lá. Quem sabe? Novamente, não vamos desistir desse jogo de interferência, perturbação e subversão que jogamos com nossos serviços de inteligência. Estamos operando em todo o mundo. Temos essas entidades, essas frentes chamadas National Endowment for Democracy e USAID. Todo mundo aplaudiu quando o presidente Trump tentou fechar essas organizações. Elas são terríveis. Estão ocupadas e administradas por pessoas que querem uma revolução perpétua. São revolucionários trotskistas. Não tem nada a ver com democracia liberal. Isso é ridículo. E a CIA certamente não está nem aí para isso. Essas entidades existem para promover um conflito permanente que visa fortalecer e ampliar o Ocidente. O problema, Glenn, é que isso não funciona. E nunca funcionou. As coisas não estão melhorando para nós ao redor do mundo. Mas eu não acho que o presidente Trump tenha qualquer influência sobre isso. Acho que existem outras figuras poderosas. Voltamos ao 1%. Os bilionários de Wall Street e dos bancos da City de Londres, esse é um grupo. Você tem outro grupo, que eu chamo de bilionários neoconservadores, que são firmes em suas crenças, odeiam a Rússia. Eles são defensores ferrenhos de Israel. Eles querem guerra. E há um terceiro grupo, que sempre esteve conosco, certamente desde o início dos anos 60. São apenas bolcheviques reciclados. Mas você tem pessoas como Soros, que são multibilionários, e é isso que eles são, e é isso que promovem. Balcanização, bolchevismo, bolchevização, caos. E eles acham que esse é o caminho para o sucesso. Talvez devêssemos chamá-los de anarquistas. Não sei como chamá-los. Mas no fim das contas, essas pessoas são catastróficas e estão comandando o espetáculo em Washington, porque compraram todo mundo. Então, na sua opinião, o mandato democrático ou as promessas de campanha do Trump já não valem mais nada para eles? Bem, eu acho que essa é uma questão morta. É letra morta. Nem se dê ao trabalho de abrir. E você tem o problema Epstein, que agora está vindo à tona. A esperança de alguns é que a farsa da Rússia, que foi exposta, vá desviar um pouco da atenção do problema Epstein. O problema é que Epstein não é tão único assim. Quero dizer, ele era na prática um cafetão de alto nível, com muitos serviços de inteligência interessados em seus produtos. O termo menos educado que usaríamos na Filadélfia, onde cresci, é cafetão. Ele ganhou muito dinheiro e também foi protegido porque o que ele oferecia como cafetão era chantagem. Então, além de intimidar pessoas, você também poderia chantageá-las. Acho que muita gente está nos chamados arquivos Epstein. Acho que isso atravessa linhas partidárias. Tem muito a ver com quanto dinheiro você tinha. E ele estava oferecendo o produto mais antigo e atraente que existe, e funcionou. E em algum momento, isso vai vir à tona. Meu comentário é que em Versalhes às margens do Potomac, uma das principais coisas que levaram à Revolução e às decapitações que se seguiram foi a conclusão do povo francês de que aqueles que os governavam não deveriam estar no poder, que eram indignos disso, que estavam decadentes, degenerados.
Eles não eram apenas opressores, eram moralmente falidos. E Luís XVI foi o último da linha, porque as pessoas lhe deram o benefício da dúvida. Agora, como se vê, Luís XVI não era tão ruim assim. Na verdade, ele era um homem muito bom. Só era ineficaz, não sabia o que estava fazendo. Nesse caso, Luís XVI se parece com todo mundo. E acho que essa é a grande decepção à medida que avançamos, especialmente para aqueles que votaram no presidente Trump, ao descobrir que esse homem realmente não é diferente das pessoas contra quem votamos. É o retorno ao unipartido. It's back to the uniparty. I think many people saw him as the real savior. Acho que muitas pessoas o viam como o verdadeiro salvador, alguém que finalmente conseguiria romper com o status quo. Um pouco como Elon Musk disse, esta é a eleição mais importante, é a última chance de recuperar o país. E agora, olhe para ele. Não, é uma grande tragédia. Ele parecia identificar quase todos os erros de Washington. Ele argumentava que poderia enfrentá-los e resolvê-los. E agora, ele dobrou a aposta nas políticas que antes criticava. Então eu concordo. Acho que isso vai ter consequências importantes. Mas é isso. Muito obrigado pelo seu tempo e gostaria que houvesse mais notícias positivas hoje em dia. I wish there were more positive news these days. So thank Então, mais uma vez, obrigado. Certo, Glenn. Tchau.